Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, um episódio que eu espero que seja um episódio útil, que seja uma mais-valia para vocês, que fiquem a par das principais notícias, a par dos principais dados on-chain e também fiquem a par da minha análise que eu fiz neste momento, que mostra que podemos estar perto, e quando digo perto é que já não faltará muito para atingirmos o fundo da Bitcoin. Há muita gente que fala sobre isso, atenção, há uma série de análises, mas eu hoje vou fazer duas análises que ainda não tinha feito, vou mostrar aqui em primeiro lugar. Portanto, fiquem até ao final, que acho que vai valer a pena. Já sabem que não é aconselhamento financeiro, é apenas uma previsão, apenas e só. Portanto, não, é para olhar para isto não como certezas e não fazer all-in baseado nestas considerações, ok? Portanto, já somos 10.500 subscritores, muito obrigado a todos, comentem, partilhem, coloquem o gosto, já sabem que o YouTube gosta dessas coisas e ajuda aqui a crescer o canal. Vamos então avançar para as notícias e o fundo do Grayscale, o fundo do Bitcoin Trust, GBTC, continua a cair ao nível de desconto, portanto já se aproxima cerca de 50%. Isto, o interesse é cada vez menor ao nível do fundo da Grayscale. Está relacionado com as polémicas da FTX, até que ponto a Grayscale, porque ela recusou-se a mostrar as suas provas de reserva de Bitcoin no mês passado, apesar da Coinbase confirmar que os seus ativos estavam seguros e que não havia qualquer problema. Mas a suspeita ficou, mesmo que se tenha mostrado o contrato a dizer que não é permitido divulgar essas reservas, a suspeita ficou e neste momento estamos numa fase em que estamos todos a olhar para trás do ombro, ninguém acredita muito bem a ninguém e não deixa de ser complicado. Portanto, fica aqui a notícia que o preço está muito barato, porque as pessoas efetivamente têm medo e estão também a saltar fora, ok? O criador CryptoGenesis ainda não tem solução para a retirada de ativos. Portanto, Genesis é outro monstro que está numa situação complicada e muita gente teme que a Genesis entre em falência, e esta notícia não é uma notícia positiva também, que não está previsto nas próximas semanas permitir a retirada das verbas de quem colocou o dinheiro na Genesis. Espero que seja só algo transitório, mas é mais uma plataforma que está a sofrer as consequências do que aconteceu com FTX, porque está ligado ao grupo Digital Currency Group. Tinham cerca de 175 milhões que estão neste momento bloqueados na FTX. E mesmo assim a Genesis levou um resgate de 140 milhões no mesmo dia por parte da DCG, e mesmo assim teve que bloquear as retiradas dos ativos devido a problemas de liquidez. Portanto, vamos ver se isto não se agrava. É um problema bastante sério neste momento que ainda está em cima da mesa para o mundo cripto. Vamos esperar que as coisas de facto corram melhor. Esperemos que sim. Juiz de falências ordena que Celsius devolva 44 milhões em criptomoedas. Eu quando li esta notícia fiquei logo assim, fixe, muita gente se calhar agora vai poder recuperar o seu dinheiro. Mas, por um lado é uma boa notícia, mas não deixa de ser uma notícia positiva, mas escassa. Ou seja, isto é só destinado a quem não utilizou o programa de Earn ou o programa de Borrow, que efetivamente é uma minoria. São cerca de 15.600 clientes que tinham cerca de 43 milhões de dólares que vão poder recuperar esse dinheiro. Agora os outros 58.300 utilizadores que utilizavam o programa Earn e o programa Borrow no total de 210 milhões, infelizmente ainda vão ter que ficar à espera. Espero sinceramente que estas pessoas possam recuperar o seu dinheiro, conheço algumas, e é muito desagradável aquilo que está a acontecer e é mais uma facada na credibilidade de cripto, apesar de as cripto não terem culpa da irresponsabilidade e da ganância e da ilegalidade que alguns cometeram nestes últimos meses. Esta notícia é muito engraçada. Congressista pede investigação sobre Gary Gensler e o papel do SEC no colapso de FTX. O representante Richie Torres pediu ao Gabinete de Responsabilidade do Governo que conduzisse uma revisão independente das ações SEC ou falta delas. A carta destacou especificamente o presidente Gary Gensler por reivindicar domínio regulatório exclusivo sobre as plataformas de criptomoedas, ao mesmo tempo que falhou em regulá-las de forma significativa. Lembro que há esta disputa lá nos Estados Unidos entre duas entidades, uma delas é o SEC, que quer ficar com o exclusivo da regulamentação das criptomoedas. Aliás, diz-se que ainda não há ETF de Bitcoin nos Estados Unidos exatamente por causa disso, porque o Gary Gensler e o SEC ainda não têm o domínio exclusivo sobre as plataformas e a regulação das criptomoedas. Se a SEC tem a autoridade que o Sr. Gensler afirma,
Porque é que ele falhou em descobrir o maior esquema Ponzi cripto da história dos Estados Unidos? Não se pode ter as duas coisas, afirmando a autoridade e evitando a responsabilidade. Eu acho que este ponto é muito, muito pertinente, porque não bate a bota com a perdigota. Portanto, se de facto se quer ter o domínio da regulação das criptomoedas, deve-se também então avançar rapidamente para uma proteção das pessoas que estavam neste mercado. E isso não aconteceu. E é factual. Torres também passou a atacar o caráter e as motivações de Gensler, criticando a sua decisão de investigar celebridades como Kim Kardashian em vez de trocas de criptomoedas como FTX. Lembro que o SEC multou a Kim Kardashian em 1,26 milhão de dólares nos últimos tempos. Outra notícia que não deixa de ser um bocadinho surpreendente é o assumir por parte de Sam que a FTX estava a permitir que os clientes comprassem bitcoins falsos. E é tão incrível esta afirmação que o próprio ex-advogado de um dos maiores scammers de todos os tempos, que foi o Bernie Madoff, que já recomendou que SBF se calasse porque só está a dizer disparates, e então os ex-clientes da FTX devem estar até contentes com as provas que o ex-bilionário está a criar contra si. Eu não percebo esta tentação pelo holofote para estar sempre presente numa altura que ele está assim, simplesmente a cavar o seu próprio buraco, a sua própria cova, o que não deixa também de ser merecido, tendo em conta que tudo o que aconteceu e todas as ondas de choque que ainda estão a acontecer devido a esta queda da FTX. Para quem tem Chainlink ou quem pretende ter Chainlink, uma boa notícia. Portanto, há um lançamento ainda numa fase beta, atenção, de staking por parte de Link. E neste momento aquilo que se prevê é que tem um limite de cerca de 7 mil links por carteira, com um rendimento entre 4,75% e pode ir até 7%. Portanto, é uma renda passiva por meio de stakes em Chainlink, que o objetivo então é dar a oportunidade, o objetivo é criar, dar uma maior garantia, de segurança nos serviços do Oráculo, aumentando assim a segurança dos tokens Link nos Estados Unidos. Portanto, uma boa notícia aqui para quem tem ou quem pretende ter Chainlink. Lobo do Wall Street afirma em vídeo que só 2 criptomoedas valem a pena e não é preciso ser muito inteligente para logo descobrirmos quais são essas moedas. Portanto, ele considera Bitcoin e Ethereum as únicas moedas que vale neste momento apostar, tendo em conta todas as circunstâncias que estão a ocorrer no mercado. Por outro lado, ele também acredita que o melhor investimento do momento é comprar ativos do índice SP500, apostando em fundos e ETFs. Portanto, fica aqui a sua opinião. Ele também faz uma referência que é preciso ter alguma cautela, que o pior momento para vender costuma ser quando o fundo chega, que normalmente as pessoas entram em pânico, vendem então nesse momento, que é o pior momento possível, é onde se perde muito, muito dinheiro. Normalmente quem faz isto são de facto pessoas que não calcularam bem, que precisam do dinheiro, que se assustam rapidamente e então fazem esta queda em capitulação que leva depois o dumb money para o smart money. Ao decidir vender ou não, algo que neste momento já possuis, tens que voltar no tempo e lembrar-te quais os motivos pelos quais tu compraste esse ativo. Se te fizesse essa pergunta e responderes e se achares que de facto essa resposta ainda é motivo para continuar a manter esses ativos, sinceramente mais vale mantê-los do que estar a perder muito dinheiro. É uma perspectiva que eu sinceramente concordo inteiramente aqui pelo Sr. Belfort. Ele também não deixa de ser curioso que ele afirmou que já condenou Bitcoin no passado, que era uma farsa e que o seu preço iria para zero. Entretanto, mais tarde entendeu como funcionava a Bitcoin e mudou de ideias, e então neste momento é um pró-cripto, digamos assim, pelo menos a nível de Bitcoin e também Ethereum. O que se calhar não deixa de ser algo que o senhor vencedor, o senhor Paul Krugman, vencedor do Nobel da Economia, que decretou o fim da Bitcoin, se calhar precisa de entender ou ainda não entendeu. Eu fico estupefacto como é que alguém como Paul Krugman diz algo como que Bitcoin que não tem utilidade nenhuma, que as blockchains são inúteis, que vai tudo a zero. Não faz qualquer sentido. Acho que é de uma ignorância extrema por alguém que ganha um Nobel de Economia. Portanto, se calhar, como o Lobo do Wall Street também mudou de ideias, se calhar daqui a uns anos, e muitos outros também já mudaram de ideias, se calhar daqui a uns anos vamos ver o Sr. Paul Krugman a dizer que o Bitcoin afinal e a blockchain são muito úteis e que têm uma mais-valia ao nível do espaço mundial, ao nível da economia mundial.
A auditoria independente confirma que a Bitcoin da Binance é mais do que totalmente protegida. Portanto, havia esta... não é novidade, não é suspeita, atenção. Portanto, foi contratada uma empresa internacional, que é a Mazars, que então ia analisar as bitcoins que a Binance tinha, a ver se de facto cobria todos os depósitos dos clientes. Então chegou-se realmente, apurou-se que efetivamente existe, que a Binance tem bitcoin suficiente para todos os depósitos neste momento existentes. São cerca de 101%, ou seja, 575.742 BTC que existem neste momento como garantia por parte da Binance, o que não deixa de ser positivo. Portanto, representa todos os ativos que também estão a ser utilizados pela rede Ethereum, Binance Chain e Binance Smart Chain. Portanto, boas notícias, sinceramente, para quem quer ter alguma tranquilidade, ou pelo menos não ficar tão preocupado para quem está a usar a Binance. Até outra prova em contrário, vamos acreditar que é assim. Dificuldade de mineração de Bitcoin tem a maior queda desde que houve o ban por parte da China. Finalmente caiu a dificuldade da mineração. Eu tenho até falado com o Ricardo da GateOmix a perguntar o porquê desta subida tão grande. Ele diz que há muitas empresas de renome mundial que já tinham feito compras ou pré-compras, já estavam pré-definidas e foram feitas há um ano atrás ou um ano e meio atrás, e agora elas começaram a chegar porque foram compradas as máquinas topo de gama, e essas máquinas não havia capacidade para ter essas máquinas logo em stock, então tiveram que ser feitas, e é um processo que demora algum tempo, porque isto não é comprar uma ou duas máquinas, são aos milhares. Portanto, e agora essas máquinas foram ligadas, e então levou também a este aumento da dificuldade da mineração. Mas aquilo que nós podemos ver é que todas as empresas, ou grande parte das empresas que estão relacionadas com o mundo de mineração, estão de facto com as suas ações em forte queda, como nós podemos ver aqui. E também podemos constatar então que o hash rate está finalmente a cair. Já tivemos esse momento também em maio de 2022, também tivemos com o ban da China, mas finalmente está a cair, o que não deixa de ser uma boa notícia. Aquilo que nós podemos ver, a queda muito vertical por parte da dificuldade da BTC, e aquilo que eu já constatei também é que a previsão nos próximos tempos é que também irá continuar a cair. E aqui podemos ver, a nível de análise de ciclos, o que é que poderá estar a acontecer. Um fundo poderá estar a ser estabelecido, que eles não fazem essa comparação com o hash rate e com o preço da BTC. Portanto, não vou alegar que sim, mas pode ser uma das hipóteses. Aliás, aquilo que eu estava a dizer, reparem, a projeção para os próximos 9 dias é que poderá haver ainda uma queda de 4,5% por parte da dificuldade da Bitcoin. Ou seja, uma capitulação por parte dos mineradores pode estar a acontecer, que é uma coisa que muita gente diz que pode ser a parte final para o fundo deste bear market. 2% de energia russa deve ir para a mineração de criptomoedas. Já tinha falado sobre esta notícia, que a Rússia está a virar-se para a mineração, e eles querem atingir a marca de 1,5% a 2% até ao final de 2022. Lembrar que no ano passado essa marca ao nível da mineração rondava os 1%. Portanto, claramente uma aposta que a Rússia está a fazer ao nível da mineração, por todos os motivos que eu já referi no passado, não vale a pena estar aqui a repetir, e que são obviamente conhecidos, tendo em conta todas as circunstâncias que estão a acontecer com a guerra com a Ucrânia. O Banco Central de Espanha vai fazer experiências com as CBDCs, portanto temos aqui também os nossos vizinhos a começar a entrar no mercado das CBDCs, fica aqui a nota de rodapé. Canadá não vai incluir os criptoativos no seu principal fundo de pensão. Lembro que os Estados Unidos tinham um fundo de pensão onde também estavam professores e outros profissionais que estavam a utilizar as criptomoedas e que ficaram com problemas porque algumas dessas bitcoins que foram utilizadas para fundos de pensões ficaram presas na FTX, e esse é um dos motivos pelo qual neste momento o Canadá não vai utilizar um dos principais fundos, que é o CPPI, com cerca de 382 bilhões de dólares. Então não vão usar devido ao colapso da FTX, de outras empresas, cripto, a queda na atividade de investimentos, a queda dos preços criptoativos e a sua alta volatilidade. Aqui estão ondas de choque ainda devido a tudo o que aconteceu com este bear market, as FTX, as Lunas, as USTs, as Voyagers e afins, são consequências diretas, neste caso ou indiretas, peço desculpa, para o mercado de cripto, porque muito dinheiro, reparem, muito dinheiro que aqui está, 382 bilhões de dólares, obviamente que seria apenas uma pequena parte disso, mas se nem que fosse 1%, já seria bastante dinheiro que iria aqui entrar no mercado de cripto. Como vocês sabem, é um mercado muito, muito pequenino ainda.
Colômbia aprovou lei que regulamenta as plataformas de criptomoedas no ativo, portanto, se calhar aquilo que muitos países vão fazer é apenas uma questão de tempo. Obviamente que a Colômbia não tem uma grande projeção ao nível de implementação do mercado de cripto, mas fica aqui o exemplo de que há mais um país a regular o mercado de cripto, nomeadamente as plataformas. Já tivemos na semana passada o Brasil, que aprovou uma lei que regulamenta o mercado criptográfico no país, e agora temos então a Colômbia a avançar no mesmo caminho. O Brasil, já que estamos a falar no Brasil, registrou um novo recorde mensal de empresas a investir em criptoativos, portanto passámos de 40.161 novas empresas que tinham declarado que tinham criptoativos no mês de setembro para 41.817 empresas. Portanto, o Brasil claramente numa forte aposta nos criptoativos, que não deixa de ser positivo, tendo em conta a brutalidade de gente que lá mora, e evidentemente que espero até com o novo presidente que as coisas comecem a melhorar até a nível financeiro para os brasileiros, já que no passado assim aconteceu. E não vou falar mais sobre política porque também não é a minha praia, muito menos o meu país, portanto calmo já. Vamos então falar agora sobre este gráfico que tem a ver com o Delta Cap e também o Realized Cap. Aquilo que nós podemos ver é que no passado, tirando o início em que o preço foi abaixo do Delta Cap, mas nos outros bear markets, reparem, nós atingimos essa marca do Delta Cap, como vocês estão a ver aqui em 2015, foi também vista aqui em 2018, aqui o crash do Covid, e essa marca neste momento ronda mais ou menos os 14, 15 mil dólares. Portanto, podemos ter esta última leg, esta última descida, e então vir tocar ao Delta Cap, mas como vocês repararam no início, não é garantia de todo que seja apenas aqui o fim da queda, mas não deixa de ser uma zona relevante, tendo em conta o histórico da Bitcoin. Vamos então agora falar sobre uma análise que eu tinha aqui feito. E basicamente isto que vocês estão a ver aqui está relacionado com retração de Fibonacci e extensão de Fibonacci, mas de uma forma invertida, ou seja, do topo para o fundo. E o critério basicamente foi pegar no primeiro impulso negativo, com a primeira retração, e traçar então essa extensão de Fibonacci. E aquilo que nós podemos ver, estas extensões, retrações, normalmente eu dou crédito se elas funcionarem e baterem certo com suportes e resistências, o que é evidentemente o caso. E aquilo que nós podemos ver, evidentemente que há outros targets, mas estes para mim são os targets mais importantes ao nível da configuração que eu tenho aqui pré-definida. E aquilo que nós podemos ver em 2011 foi onde nós fomos tocar e onde terminou este bear market. Depois, em 2015, foi também onde nós viemos tocar e onde terminou também o bear market. Em 2018 nós passámos essa marca, ok? Passámos um bocado essa marca, ok? Mas reparem também como esta zona aqui a branco bateu muito certo com esta zona que era uma zona de suporte e que depois foi finalmente quebrada, bem como as linhas roxas e a linha verde, batem certo com suportes e resistências. Depois tivemos o crash do Covid, em que nós de facto ultrapassámos ligeiramente esta zona aqui dourada, que é o último target mais relevante. E agora aquilo que nós podemos ver é que nós também já passámos esta zona aqui dourada, portanto vê-se claramente que estamos num bear market já com uma queda bastante expressiva e que nós, se olharmos aqui para trás, podemos até encarar como uma repetição do que está a acontecer com 2018. Se nós olharmos aqui para isto, até se o preço se estivesse aqui, e se vocês ignorassem onde está estes riscos aqui para a direita, vocês até muita gente estava a apontar que isto poderia ser uma bear flag aqui em formação com continuação de queda, até que depois finalmente não foi e tivemos esta subida como vocês se lembram. E aqui nós estamos a ver novamente a mesma coisa, podemos aqui ter na informação uma possível bear flag, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. A probabilidade técnica é que vamos continuar a cair, mas não deixa de ser significativo o ponto em que estamos, tendo em conta todo o histórico da Bitcoin. Está claramente esticado este bear market, na minha opinião. E agora vamos falar também um bocadinho sobre Elliott Wave. Um disclaimer, eu não sou especialista em Elliott Wave, não é de todo a minha área preferencial de análise, porque eu acho que é muito subjetiva e sinceramente acho que aquilo muda muito rapidamente as análises, até consoante aquilo que as pessoas querem mostrar. A análise técnica também é verdade, não deixa de dizer um bocadinho assim. Mas basicamente, em resumo, são consideradas 5 ondas. A onda 2 e a onda 4 são ondas normalmente de correção. Normalmente a onda 3 não pode ser a onda menor, e temos então esse movimento de 5 ondas. Depois temos um momento de correção, ABC, e então também a descida também pode ter a mesma às 5 ondas e o movimento de correção também pode ser ABC. Pronto, basicamente é isso que nós temos. E há muitas análises ao nível de Elliott Wave, portanto reparem, esta é um bocadinho extrema, mas é exatamente para mostrar que depende muito do ponto de vista e do analista. Ele aqui de facto
aponta o target de 69 mil como a quinta onda, e depois temos uma correção ABC gigante que aquilo está a mostrar, que é uma coisa brutal, mas pronto, fica aqui a análise desta pessoa. Depois também temos esta pessoa que fez a contagem a partir do crash do Covid e que levou então à quinta onda no primeiro topo de abril de 2021 e depois aí fez a correção ABC. Portanto, cada um tem a sua análise e a sua interpretação. E agora vou fazer a minha porque me apetece e porque acho que vocês também se calhar têm a curiosidade em saber. E eu basicamente vou fazer então aqui a minha projeção. Eu não pego aqui no início do crash do Covid, eu acho que o ciclo começou aqui. Portanto, temos aqui a primeira onda, a segunda onda que não passa abaixo aqui do início, portanto está válida, a terceira onda que é a terceira onda, neste caso maior, a quarta onda de correção, e depois temos uma quinta onda que ficou ligeiramente acima da terceira, portanto fica válido, mas é muito, ou seja, não chegou a dar uma expressividade a esta quinta onda, mas pronto, as coisas são como são. E depois temos então a correção que nós podemos então encarar da seguinte forma. Portanto, aqui temos a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4, que pode ser marcada aqui ou até aqui, ou seja, a onda 4 ser uma certa lateralização, mas pronto, vamos colocar aqui. E agora a onda 5 pode ser aqui, como pode ser aqui, como pode ser aqui. Portanto, não pode a terceira onda ser menor que a onda 5 e a onda número 1. Portanto, isto é apenas uma projeção. Vamos até mudar aqui a cor para vocês verem um bocadinho melhor. E, por exemplo, até podemos considerar mais tarde, vamos supor que isto vai muito mais profundo. Eu estou aqui a exagerar, a onda 3 se calhar ser aqui e a onda 4 depois ser aqui. Portanto, isto aqui pode variar consoante depois o analista e consoante aquilo que o gráfico nos vai mostrando, mas para já aquilo que me parece é que nós podemos estar a ver mais ou menos estas 5 ondas. E depois também podemos então casar, se quiserem, a retração ABC, portanto podemos fazer aqui uma retração A, B, C, ok? E fica... Oi, acho que depois apanha A, B, C, D, E. Mas pronto, vocês perceberam a ideia, é aqui esta, peço desculpa. Sim, A, B, C... E temos aqui também a correção ABC e finalizar o ciclo de bear market que aqui está marcado. Portanto, espero que assim seja, sinceramente. Mais do que querer acertar é porque era bom para as nossas carteiras. Temos aqui um final dump a comprar a preços muito interessantes e depois a partir disso, cara, lateralizamos durante vários meses. E lembro que a partir de maio falta um ano para o halving e normalmente a BTC costuma começar a reagir, costuma começar a subir nessa altura. Portanto, se nós tivéssemos esta última queda, lateralizar um bocadinho até maio e depois a partir de maio começarmos aqui aos poucos e depois em 2024, depois do halving, começarmos a acelerar e ir até à lua. Até à lua. Pronto, meus caros. Espero que tenham gostado do episódio. Desejo-vos a todos um excelente fim de semana, que amanhã não vou conseguir fazer episódio. Espero que tudo corra bem. Vemo-nos então para a semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.